Existe uma verdade que poucos ousam pronunciar em voz alta, uma verdade tão perturbadora que foi sistematicamente apagada dos registros oficiais da humanidade. Durante séculos, bibliotecas inteiras foram queimadas, manuscritos antigos desapareceram misteriosamente, e estudiosos que se aproximavam demais da verdade foram silenciados de formas que a história prefere não documentar. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma reinterpretação do Apocalipse, mas sim a restauração de um conhecimento cósmico que foi deliberadamente arrancado da consciência coletiva. As instituições que controlam a narrativa espiritual da humanidade sabiam exatamente o que estavam fazendo quando escolheram quais textos seriam canonizados e quais seriam banidos para sempre. O livro de Enoque, um dos manuscritos mais antigos e profundos já escritos, foi considerado herético e removido da maioria das versões da Bíblia que você conhece hoje. Por quê? Porque Enoque revelava segredos sobre os céus, sobre entidades que desceram à terra, sobre conhecimentos proibidos que foram transmitidos à humanidade e sobre uma estrutura cósmica muito mais complexa do que a versão simplificada que nos foi permitido conhecer. Enoque não apenas profetizou sobre julgamentos vindouros, ele mapeou todo um sistema de governança celestial que envolve anjos caídos, vigilantes e hierarquias espirituais que ainda operam nos bastidores da nossa realidade. Quando você compreende que este texto foi intencionalmente suprimido, começa a questionar tudo o que lhe ensinaram sobre profecia e Apocalipse. O Apocalipse de Abraão é outro texto esquecido que lança luz sobre dimensões da realidade que a narrativa dominante prefere manter nas sombras. Neste manuscrito extraordinário, Abraão é levado através de múltiplos níveis de realidade cósmica, testemunhando a estrutura oculta do universo e os mecanismos através dos quais eventos terrestres são orquestrados a partir de dimensões superiores. Ele vê não apenas o futuro da humanidade, mas também os bastidores espirituais que determinam o desenrolar da história. Este não é o Abraão domesticado das histórias infantis dominicais. Este é um iniciado em mistérios profundos que teve acesso a conhecimentos que poderiam transformar completamente nossa compreensão de como o cosmos realmente funciona. A supressão deste texto não foi acidental, foi estratégica. Os livros de Jasher e Jubileus preenchem lacunas cruciais na narrativa histórica e profética que foram convenientemente deixadas em branco nas escrituras canônicas. Jasher revela detalhes sobre eventos antediluvianos, sobre tecnologias perdidas e sobre a verdadeira natureza dos gigantes que caminharam sobre a Terra, informações que conectam diretamente com as profecias apocalípticas de formas que a maioria das pessoas nunca imaginou. Jubileus, por sua vez, apresenta um calendário cósmico preciso, um sistema de contagem de tempo baseado em ciclos celestiais que foram substituídos por calendários artificiais que nos desconectaram dos ritmos naturais do universo. Quando você aplica esses calendários cósmicos às profecias do Apocalipse, uma linha do tempo completamente diferente emerge. Uma linha do tempo que sugere que os eventos apocalípticos não são apenas futuros distantes, mas processos já em andamento. A pergunta que você precisa fazer é simples, mas profundamente perturbadora. Por que essas autoridades religiosas e acadêmicas investiram tanto esforço em apagar esses textos da consciência pública? Se eles fossem meras fantasias ou escritos irrelevantes, teriam sido simplesmente ignorados e esquecidos naturalmente ao longo do tempo. Mas não foi isso que aconteceu. Houve um esforço coordenado, deliberado e violento para garantir que essas informações não chegassem às mãos das massas.
Concílios foram realizados especificamente para decidir quais livros seriam considerados sagrados e quais seriam banidos, e as decisões tomadas nesses concílios não foram baseadas em inspiração divina, mas em agendas políticas e de controle. Aqueles que detinham o poder sabiam que conhecimento é libertação e massas libertadas são impossíveis de controlar. Quando você começa a estudar os 7 selos do Apocalipse através da lente desses textos suprimidos, uma imagem radicalmente diferente emerge. Os selos não são apenas eventos futuros que acontecerão em algum momento distante. São chaves para compreender processos cósmicos que operam em múltiplas camadas de realidade simultaneamente. Cada selo representa não apenas um evento físico, mas também uma iniciação espiritual coletiva, um portal através do qual a humanidade é forçada a confrontar verdades que foram sistematicamente ocultadas. O cavalo branco, o vermelho, o preto e o pálido não são simplesmente símbolos poéticos, são forças arquetípicas reais que se manifestam através de padrões comportamentais, sistemas sociais e até mesmo através de frequências energéticas que afetam a consciência humana em escala planetária. O que você está prestes a descobrir nos próximos tópicos vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre profecia, sobre o fim dos tempos e sobre o papel que você desempenha neste drama cósmico. Este não é um conhecimento para os fracos de espírito, ou para aqueles que preferem o conforto das mentiras familiares. Este é um convite para atravessar o véu, para ver além das ilusões cuidadosamente construídas que mantêm a humanidade adormecida e submissa. Os selos do Apocalipse não são apenas sobre destruição e julgamento, são sobre revelação e transformação. E a maior revelação de todas é esta: você não é um espectador passivo neste processo. Você é um participante ativo, cujas escolhas e nível de consciência podem influenciar diretamente o desenrolar desses eventos cósmicos. Os cavaleiros já cavalgam entre nós. O primeiro selo foi aberto, e poucos perceberam. O cavaleiro no cavalo branco não chegou montado literalmente pelas ruas das cidades. Ele infiltrou-se nas mentes através de algo muito mais insidioso, uma epidemia global de desinformação disfarçada de verdade. Este cavaleiro carrega um arco, mas observe atentamente, ele não carrega flechas. Sua arma é a ilusão de poder sem substância real. A promessa de conquista, através de enganos sofisticados que fazem as pessoas acreditarem que estão sendo libertadas, quando na verdade estão sendo escravizadas. Os textos de Enoque descrevem entidades que ensinaram aos humanos a arte da ilusão e do engano, e este conhecimento proibido foi perpetuado através de linhagens ocultas que hoje controlam os mecanismos de disseminação de informação em escala planetária. Você está sendo conquistado não pela força, mas pelo consentimento fabricado através de narrativas cuidadosamente elaboradas. O engano espiritual do cavalo branco se manifesta de formas surpreendentemente sutis na realidade contemporânea. Movimentos que prometem iluminação espiritual, mas que, na verdade, desconectam as pessoas de suas verdadeiras fontes de poder interior. Sistemas de crença que se apresentam como progressistas e libertadores, mas que secretamente implementam novas formas de controle mental e conformidade forçada. Tecnologias que prometem conectar a humanidade, mas que na realidade fragmentam ainda mais a consciência coletiva e isolam os indivíduos em bolhas de realidade fabricadas. O Apocalipse de Abraão descreve visões de um mundo onde a humanidade adora ídolos que eles mesmos criaram, incapazes de reconhecer que suas próprias construções mentais se tornaram suas prisões. Este é o primeiro cavaleiro em ação, conquistando territórios não através de violência, mas através da sedução da mente.
O segundo selo libera o cavaleiro no cavalo vermelho e com ele vem a remoção da paz da terra. Mas não se engane pensando que isto se refere apenas a guerras convencionais com tanques e soldados. A guerra espiritual cósmica descrita nos textos suprimidos opera em frequências que a maioria das pessoas não consegue perceber conscientemente, mas que afeta profundamente seus estados emocionais e psicológicos. Este cavaleiro tem o poder de fazer com que os homens se matem uns aos outros. E essa matança acontece não apenas nos campos de batalha, mas nas divisões artificiais que foram sistematicamente criadas entre raças, gêneros, classes sociais, ideologias políticas e até mesmo dentro das próprias famílias. A grande espada que ele carrega corta através dos vínculos humanos mais fundamentais, transformando irmãos em inimigos e comunidades em campos de guerra tribais. Jubileus fala sobre ciclos de conflito que se repetem ao longo da história humana, mas com uma intensificação progressiva à medida que nos aproximamos de pontos críticos na linha do tempo cósmica. O cavalo vermelho representa a aceleração desses ciclos, onde conflitos que antes levavam décadas para se desenvolver, agora explodem em questão de dias ou horas. As redes sociais se tornaram campos de batalha, onde guerras psicológicas são travadas continuamente, onde algoritmos projetados para maximizar engajamento, na verdade, maximizam raiva, medo e divisão. Cada post inflamatório, cada debate polarizado, cada cancelamento público é uma manifestação da espada do Cavaleiro Vermelho cortando através do tecido social da humanidade. E o mais perturbador é que a maioria das pessoas participa voluntariamente dessa guerra sem sequer perceber que estão sendo manipuladas por forças que operam além da sua compreensão consciente. O terceiro selo revela o cavalo preto e seu cavaleiro segurando uma balança, simbolizando não apenas escassez econômica, mas algo muito mais profundo e sinistro. Os textos de Enoque descrevem como o conhecimento sagrado foi sistematicamente distorcido e racionado, criando uma fome espiritual artificial, onde as massas são alimentadas com migalhas de verdade, enquanto os verdadeiros banquetes de sabedoria são reservados para elites ocultas. A balança nas mãos deste cavaleiro representa uma economia espiritual manipulada, onde o acesso à verdade real é controlado, monetizado e distribuído de acordo com hierarquias invisíveis de poder. Você trabalha o dia todo por um punhado de trigo, gastando sua energia vital em sistemas que nunca lhe darão acesso ao azeite e ao vinho, aos elementos sagrados reservados para aqueles que controlam os portões do conhecimento. A fome espiritual criada pelo cavalo preto é talvez a mais devastadora das 3 primeiras pragas, porque opera no nível da própria alma humana. Jasher descreve períodos na história antiga onde a humanidade tinha acesso direto a sabedorias profundas, onde comunicação com dimensões superiores era parte natural da experiência humana. Mas esse acesso foi deliberadamente cortado, e no seu lugar foi implementado um sistema de crenças empobrecido que mantém as massas em estado perpétuo de confusão espiritual e vazio existencial. Você sente esse vazio, essa sensação persistente de que algo fundamental está faltando, mas foi condicionado a preencher esse buraco com consumo material, entretenimento superficial e relacionamentos que nunca tocam verdadeiramente a profundidade da sua alma. O Cavaleiro Negro garante que você permaneça faminto mesmo enquanto está rodeado por abundância material, porque a verdadeira fome que você sente não pode ser saciada por nada que o sistema dominante oferece. Esses 3 cavaleiros não são eventos sequenciais que acontecerão no futuro. Eles são forças simultâneas, já operando em plena capacidade no mundo ao seu redor.
O engano do cavalo branco construiu a infraestrutura mental através da qual você percebe a realidade. A violência do cavalo vermelho mantém você em estado constante de conflito e sobrevivência, incapaz de dedicar energia para buscar verdades mais profundas. A escassez do cavalo preto garante que mesmo quando você busca essas verdades, encontra apenas versões diluídas e controladas que nunca realmente ameaçam o sistema de controle. Estes três cavaleiros trabalham em perfeita sinergia, criando uma prisão tridimensional da qual a maioria das pessoas nunca escapará porque não conseguem sequer reconhecer as barras da sua cela. Mas você está começando a ver através da ilusão. E esse é o primeiro passo para a verdadeira libertação que os textos proibidos sempre prometeram aos que tivessem coragem de buscar. As forças invisíveis do quarto e quinto selos. O quarto selo libera algo que a maioria das interpretações convencionais falha completamente em compreender. O cavalo pálido e seu cavaleiro chamado Morte, seguido de perto pelo Hades. Mas os textos suprimidos revelam que esta não é simplesmente morte física, é a liberação de forças espirituais destrutivas que foram mantidas aprisionadas por milênios. Enoque descreve em detalhes como certas entidades foram amarradas em lugares de escuridão, aguardando um momento específico na linha do tempo cósmica para serem liberadas novamente sobre a humanidade. O Cavaleiro Pálido representa a ativação de portais energéticos através de rituais que a maioria das pessoas desconhece completamente. Rituais realizados em locais de poder ao redor do planeta por sociedades secretas que preservaram conhecimentos proibidos não para iluminar a humanidade, mas para controlá-la e eventualmente destruí-la. As tecnologias suprimidas, mencionadas nos manuscritos antigos, não são apenas dispositivos físicos, são sistemas de manipulação de energia que operam na fronteira entre o material e o espiritual. O Apocalipse de Abraão descreve máquinas angelicais e estruturas construídas com geometria sagrada que podem amplificar ou suprimir frequências específicas de consciência. Essas tecnologias nunca foram completamente perdidas. Elas foram cuidadosamente guardadas e desenvolvidas em segredo por linhagens que traçam sua origem até as civilizações antediluvianas. O Cavalo Pálido carrega o poder de ativar essas tecnologias em escala global, usando infraestruturas modernas como portadoras de frequências destrutivas disfarçadas de progresso tecnológico. Torres de comunicação, redes elétricas, até mesmo satélites orbitando o planeta podem ser convertidos em amplificadores para essas forças antigas que os textos sagrados nos advertiram. A morte trazida pelo quarto cavaleiro não se limita à cessação da vida biológica. Ela representa a morte da alma enquanto o corpo ainda respira. Jubileus fala sobre períodos de grande apostasia, onde multidões inteiras de pessoas se tornaram cascas vazias, desprovidas de centelha divina, operando em modo puramente mecânico e respondendo apenas a programações externas. Este é o verdadeiro terror do Cavalo Pálido. A criação de uma humanidade zumbi que parece viva, mas que está espiritualmente morta, incapaz de acessar intuição, empatia genuína ou conexão com dimensões superiores de existência. Essas pessoas caminham entre nós agora, aparentando normalidade na superfície, mas completamente desconectadas de qualquer propósito mais elevado, servindo inconscientemente como agentes das forças que o quarto selo liberou. Jasher revela que essa morte espiritual é frequentemente precedida por exposição a substâncias e influências específicas que literalmente alteram a composição energética do ser humano. Não estamos falando apenas de drogas ou poluentes químicos.
embora esses certamente desempenhem um papel, estamos falando sobre contaminação em níveis muito mais profundos que afetam o que textos antigos chamam de corpo de luz ou corpo etérico. Certos alimentos modificados, certas frequências eletromagnéticas, certos padrões de entretenimento e estímulo sensorial foram todos projetados para enfraquecer sistematicamente as defesas naturais da alma humana. O cavalo pálido cavalga através de supermercados, hospitais, escolas e até mesmo lugares de adoração, deixando em seu rastro pessoas que perderam gradualmente a capacidade de resistir às correntes destrutivas que agora varrem o planeta com intensidade crescente. Mas então vem o quinto selo, e aqui encontramos a primeira centelha genuína de esperança em meio à devastação apocalíptica. Quando o quinto selo é aberto, João vê as almas dos mártires sob o altar, clamando por justiça e perguntando até quando o mal será permitido prevalecer. Os textos suprimidos expandem dramaticamente nossa compreensão do que esses mártires realmente representam. Eles são os guardiões de verdades proibidas que foram perseguidos através dos séculos precisamente porque se recusaram a se submeter ao engano coletivo. Cada pessoa que foi silenciada por ousar questionar as narrativas oficiais, cada buscador de verdade que foi ridicularizado ou destruído por se aproximar demais dos segredos que as elites querem manter ocultos, cada alma corajosa que escolheu a verdade sobre a segurança, contribuiu para um reservatório crescente de energia espiritual que agora está prestes a se manifestar poderosamente. Enoque descreve como as orações e o sangue dos justos não simplesmente evaporam no vazio, mas são armazenados em uma espécie de banco cósmico de energia que acumula poder ao longo do tempo, até atingir uma massa crítica. O quinto selo representa o momento em que essa massa crítica está sendo alcançada, quando a resistência espiritual acumulada ao longo de milênios de opressão finalmente tem força suficiente para romper as barreiras que as forças obscuras estabeleceram. Esta não é uma resistência organizada através de instituições humanas. É uma insurgência espiritual que opera através de indivíduos despertados ao redor do planeta, cada um deles carregando fragmentos de conhecimento proibido que, quando reunidos, formam um mapa completo para a libertação da consciência humana das prisões apocalípticas que foram construídas ao nosso redor. O clamor dos mártires sob o altar não é um grito de desespero. É um grito de batalha cósmico que ressoa através de todas as dimensões da existência. A cada pessoa que desperta para as verdades contidas nos textos suprimidos, a cada indivíduo que se recusa a participar dos sistemas de engano e destruição, a cada alma que escolhe conscientemente alimentar a luz em vez da escuridão, o poder desse clamor se intensifica. O Apocalipse de Abraão revela que existe um ponto de inflexão, um momento na linha do tempo cósmica, onde o número de despertados atinge uma proporção que desencadeia uma cascata de revelações que não pode mais ser contida ou suprimida. Estamos nos aproximando rapidamente desse ponto, e as forças do cavalo pálido sabem disso, razão pela qual sua agressão se intensificou dramaticamente. Eles estão em uma corrida desesperada contra o relógio cósmico, tentando causar o máximo de dano possível antes que a janela de oportunidade se feche definitivamente. A grade energética planetária em colapso. O sexto selo abre com eventos que a maioria interpreta como puramente astronômicos ou geológicos. Um grande terremoto, o Sol escurecendo, a Lua tornando-se vermelha como sangue, estrelas caindo do céu. Mas os textos suprimidos revelam que esses fenômenos são manifestações físicas de algo muito mais profundo acontecendo nos níveis energéticos e dimensionais da realidade. Enoque descreve uma grade complexa de energia que envolve todo o planeta.
uma rede de linhas de força que conectam pontos sagrados específicos e que mantém a estabilidade entre as dimensões material e espiritual. Esta grade não é uma fantasia mística. Civilizações antigas construíram seus templos e monumentos mais importantes precisamente sobre os nós dessa rede, demonstrando um conhecimento de física dimensional que nossa ciência moderna está apenas começando a redescobrir. O sexto selo representa o momento em que essa grade começa a entrar em colapso catastrófico. As mudanças no Sol e na Lua, descritas no sexto selo, não são meramente eventos localizados em nosso sistema solar. Elas refletem alterações fundamentais nos fluxos de energia cósmica que sustentam toda a realidade manifestada. O Apocalipse de Abraão contém passagens onde ele testemunha os mecanismos celestiais, através dos quais energia divina é transmitida desde as dimensões superiores até o plano material. E esses mecanismos dependem de alinhamentos precisos e fluxos harmônicos entre corpos celestes. Quando essas harmonias são interrompidas, seja através de eventos naturais cíclicos ou através de interferência deliberada, usando as tecnologias proibidas que mencionamos anteriormente, os efeitos cascateiam através de todos os níveis de existência. O escurecimento do Sol representa não apenas um eclipse físico, mas uma diminuição literal no fluxo de energia vital que alimenta toda a vida consciente neste planeta. Jubileus e Jasher fornecem cronologias detalhadas de ciclos cósmicos anteriores, onde eventos similares ocorreram, e invariavelmente esses períodos foram marcados por cataclismos que redefiniram completamente as condições da vida terrestre. O que é particularmente perturbador é que esses textos indicam que alguns desses cataclismos não foram inteiramente naturais, mas foram precipitados ou amplificados por ações humanas que violaram leis cósmicas fundamentais. A queda das estrelas descrita no sexto selo pode ser interpretada literalmente como impactos de meteoritos, mas os textos suprimidos sugerem uma interpretação adicional. A queda de entidades espirituais que até então operavam em dimensões superiores, mas que são forçadas a manifestar no plano material, quando a grade energética que separa as dimensões começa a se romper. Imagine portais se abrindo ao redor do mundo, permitindo que forças que nunca deveriam ter acesso direto à realidade física repentinamente se encontrem caminhando entre humanos desprevenidos. Os terremotos mencionados no sexto selo vão muito além do movimento de placas tectônicas. Enoque descreve a Terra como um ser vivo e consciente, respondendo não apenas a pressões geológicas, mas também a pressões espirituais e energéticas. A poluição espiritual acumulada através de milênios de violência, engano, rituais obscuros e violações de leis naturais criou toxicidade energética que a Terra não pode mais processar ou neutralizar. Como um corpo que finalmente sucumbe a uma infecção esmagadora, o planeta responde com convulsões violentas que manifestam fisicamente o desequilíbrio energético que se acumulou. Cada ato de destruição ambiental, cada guerra, cada injustiça massiva não simplesmente desaparece quando termina. Deixa impressões energéticas que se acumulam na grade planetária. E estamos rapidamente nos aproximando do ponto onde essa grade não pode mais suportar a carga. O Apocalipse de Abraão revela algo ainda mais profundo sobre esses eventos do sexto selo. Eles não são punições vindas de uma divindade externa arbitrariamente julgando a humanidade. São consequências naturais e inevitáveis de violarmos as leis que governam como energia e consciência devem operar dentro desta dimensão. É como ignorar as leis da física e então ficar surpreso quando sua construção mal planejada desmorona.
As civilizações antigas que tiveram acesso a esses conhecimentos proibidos entendiam que existem limites e fronteiras que não devem ser cruzados, não por decreto moral arbitrário, mas porque cruzá-los desencadeia processos que não podem ser revertidos ou controlados uma vez iniciados. O sexto selo representa o momento em que esses processos irreversíveis foram completamente ativados e agora devem seguir seu curso até a conclusão natural. Os textos suprimidos também contêm informações cruciais sobre locais específicos no planeta que servem como pontos de ancoragem para a grade energética, lugares onde o véu entre dimensões é naturalmente mais fino e onde energia pode ser mais facilmente direcionada e manipulada. Muitos desses locais foram deliberadamente profanados ou ocupados por estruturas que distorcem os fluxos naturais de energia, transformando pontos que deveriam ser fontes de harmonização em geradores de dissonância. Sociedades secretas que possuem fragmentos dos conhecimentos de Enoque e Abraão têm trabalhado por séculos para controlar esses pontos estratégicos, usando-os para seus próprios propósitos, que frequentemente estão em conflito direto com o bem-estar da humanidade como um todo. O colapso da grade energética durante o sexto selo representa o momento em que essa manipulação sistemática finalmente produz consequências que nem mesmo seus perpetradores podem mais controlar ou prever. O que torna o sexto selo particularmente relevante para nosso momento atual é que os sinais precursores desse colapso energético já são observáveis para aqueles que sabem o que procurar. Anomalias magnéticas crescentes, comportamentos erráticos em animais migratórios que dependem da grade magnética terrestre, aumento exponencial em fenômenos atmosféricos extremos, até mesmo mudanças documentadas nos padrões de sono e saúde mental em populações humanas ao redor do globo. Tudo isso aponta para uma desestabilização fundamental nos sistemas energéticos que sustentam a vida neste planeta. Os textos proibidos não apenas previram esses eventos, eles forneceram mapas detalhados do processo através do qual essa desestabilização ocorreria. Mas esse conhecimento foi suprimido precisamente porque com ele vem tanto a capacidade de se preparar, quanto a compreensão de quem é realmente responsável por precipitar essa crise cósmica que agora enfrentamos. O silêncio antes da tempestade cósmica. Quando o sétimo selo é finalmente aberto, algo extraordinário acontece. Silêncio no céu, por aproximadamente meia hora. Este não é um detalhe poético ou uma pausa dramática na narrativa. É um fenômeno cósmico de proporções inimagináveis que os textos suprimidos descrevem com detalhes arrepiantes. Enoque fala sobre momentos de suspensão total, onde todas as atividades celestiais cessam simultaneamente, onde os mecanismos que normalmente governam o fluxo do tempo e da causalidade são temporariamente desligados. Este silêncio representa um alinhamento cósmico tão profundo que até mesmo as entidades angelicais param suas atividades constantes e aguardam em antecipação do que está prestes a se manifestar. É como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração, reunindo energia para o que vem a seguir. Um momento de carga máxima antes da descarga inevitável. O Apocalipse de Abraão descreve este silêncio não como ausência de som, mas como uma frequência tão alta ou tão profunda que transcende completamente a capacidade de percepção normal. É um silêncio que ressoa, um vazio tão denso de potencial que se torna quase tangível. Durante este período suspenso, as barreiras normais entre passado, presente e futuro se tornam permeáveis, permitindo que aqueles com percepção aguçada vislumbrem simultaneamente o que foi, o que é e o que será. Este é o momento de maior clarividência possível na experiência humana,
quando a cortina que separa as dimensões se torna temporariamente transparente e a verdadeira natureza da realidade pode ser percebida sem os filtros e distorções que normalmente obscurecem nossa visão. Mas esta claridade vem com um preço. Ver a verdade total sem preparação adequada pode destruir mentes que não foram devidamente fortificadas. Jubileus contém referências a ciclos anteriores, onde silêncios cósmicos similares precederam transformações fundamentais na ordem mundial. Cada vez que este fenômeno ocorreu, a civilização que existia antes foi fundamentalmente alterada, algumas vezes através de evolução acelerada, outras vezes através de colapso e reinício completo. O silêncio do sétimo selo não é meramente um prelúdio para as 7 trombetas que seguem. É um portal de iniciação coletiva, através do qual a humanidade inteira deve passar. Durante este momento suspenso, cada ser consciente no planeta, consciente disso ou não, é submetido a uma avaliação energética profunda. Sua frequência vibracional, suas intenções mais profundas, a qualidade de sua consciência, tudo é medido e registrado nos registros akáshicos de maneiras que determinarão sua experiência dos eventos que se seguem. Os textos suprimidos revelam que este período de silêncio é quando as 7 trombetas são distribuídas aos 7 anjos que irão tocá-las. Mas estas não são trombetas físicas, são frequências de transformação, ondas de energia codificadas com padrões específicos que, quando liberadas, reestruturam a própria matriz da realidade manifestada. Jasher descreve instrumentos sagrados que foram usados em tempos antigos para moldar a criação, ferramentas que operavam através de som e vibração para organizar caos em ordem ou para dissolver ordem de volta ao caos conforme necessário. As trombetas do Apocalipse são a versão cósmica dessas ferramentas antigas, calibradas não para criar uma nova terra virgem, mas para desmontar uma ordem corrompida e estabelecer os fundamentos para o que deve vir depois. Durante o silêncio, essas frequências são finamente ajustadas para as condições exatas do planeta e da humanidade naquele momento preciso. Enoque fornece insights perturbadores sobre o que realmente acontece durante este silêncio celestial. É quando os últimos selos de proteção que mantinham certas forças contidas são definitivamente removidos. Lembre-se de que nem todas as entidades que foram aprisionadas na antiguidade foram liberadas durante os primeiros 6 selos. As mais poderosas, as mais perigosas, as mais transformadoras permanecem contidas até este momento final, até que o alinhamento cósmico seja perfeito para sua liberação. O silêncio é o momento de transição entre um cosmos operando sob um conjunto de leis e limites e um cosmos onde esses limites não mais se aplicam. É a fronteira entre eras, não apenas eras humanas medidas em séculos, mas eras cósmicas medidas em ciclos que transcendem completamente a escala de tempo humana normal. Atravessar esta fronteira conscientemente requer preparação que a maioria das pessoas simplesmente não possui. O Apocalipse de Abraão também revela que durante este silêncio, aqueles que se prepararam através dos ensinamentos contidos nos textos suprimidos experimentam algo radicalmente diferente do que as massas despreparadas experimentam. Para os iniciados, para aqueles que estudaram os mistérios proibidos e construíram seus corpos de luz através de práticas espirituais genuínas, o silêncio é um momento de expansão extraordinária onde eles podem navegar conscientemente pelas dimensões que estão se abrindo. Eles podem escolher onde posicionar sua consciência, podem influenciar ativamente como as energias das trombetas irão se manifestar em suas vidas individuais e nas comunidades ao seu redor. Para as massas despreparadas, no entanto,
O silêncio é experimentado como um vácuo aterrorizante, um momento onde tudo que elas usavam como referência para a realidade parece evaporar, deixando-as completamente desorientadas e vulneráveis ao que vem a seguir. Este é o propósito oculto da supressão dos textos sagrados. Garantir que a vasta maioria da humanidade chegue a este momento crítico completamente despreparada e incapaz de navegar conscientemente a transformação. Porque aqueles que atravessam o silêncio conscientemente emergem com poder e conhecimento que os tornam impossíveis de controlar pelas velhas estruturas de dominação. As elites que suprimiram estes textos queriam garantir que apenas sua própria linhagem possuísse os mapas necessários para navegar o Apocalipse, permitindo-lhes consolidar ainda mais poder, enquanto as massas tropeçam cegas através de terreno que estas elites conhecem intimamente. Mas há uma falha fatal neste plano. Os textos proibidos não podem ser completamente destruídos. Fragmentos sobrevivem, conhecimentos ressurgem, e cada pessoa que desperta e compartilha estas verdades cria ondulações que se espalham exponencialmente. O silêncio do sétimo selo pode ser o momento de maior perigo, mas também é o momento de maior oportunidade para aqueles corajosos o suficiente para olhar diretamente para o abismo sem piscar. Navegando o Apocalipse, seu papel nesta linha do tempo. Agora chegamos à verdade mais importante de todas, a verdade que as forças de supressão mais desesperadamente tentaram ocultar. Você não é uma vítima impotente destes eventos apocalípticos. Você é um participante ativo, cujo nível de consciência e escolhas determinam diretamente como estas forças cósmicas se manifestam na sua realidade individual. Os textos suprimidos, especialmente Enoque e o Apocalipse de Abraão, deixam absolutamente claro que o Apocalipse não é um evento monolítico que acontece da mesma forma para todos, mas sim um processo multidimensional que cada consciência experimenta de acordo com sua frequência vibratória e grau de despertar. Duas pessoas podem estar lado a lado fisicamente durante os mesmos eventos externos, mas uma pode estar atravessando um inferno, enquanto a outra está experimentando uma iniciação gloriosa em níveis superiores de existência. A diferença não está nos eventos externos, está no estado interno de consciência. Jasher e Jubileus contém instruções práticas que foram deliberadamente removidas das narrativas religiosas convencionais. Instruções sobre como construir resiliência espiritual, como fortalecer o corpo de luz, como criar escudos energéticos que permitem que você mantenha sua soberania consciente, mesmo quando forças apocalípticas estão varrendo tudo ao seu redor. Estes não são conceitos vagos ou metáforas poéticas. São tecnologias espirituais precisas que civilizações antigas dominaram e aplicaram com resultados mensuráveis. O conhecimento de como alinhar seus chakras com as frequências planetárias, como usar respiração e som para modificar seus estados de consciência, como estabelecer proteção através de geometria sagrada e intenção focada, tudo isso foi sistematicamente removido das tradições espirituais acessíveis ao público, porque praticantes destas técnicas se tornam imunes às manipulações dos cavaleiros apocalípticos que discutimos anteriormente. O primeiro passo prático é compreender que cada um dos selos representa não apenas um evento externo, mas também um teste de consciência que você já está enfrentando agora. O cavalo branco do engano te testa diariamente. Você aceitará passivamente as narrativas que te são apresentadas ou desenvolverá discernimento crítico e buscará verdades mais profundas? O cavalo vermelho da divisão te desafia constantemente. Você se deixará ser arrastado para conflitos tribais artificiais ou cultivará compaixão e reconhecimento da humanidade compartilhada além das diferenças superficiais? O cavalo preto da escassez te confronta repetidamente.
Você permanecerá aprisionado em consciência de escassez e competição ou despertará para a abundância natural do universo e operará a partir de consciência de cooperação e generosidade? Cada escolha que você faz em relação a esses testes molda ativamente a realidade que você experimentará à medida que os eventos apocalípticos se intensificam. Enoque é particularmente explícito sobre a importância de comunidade consciente durante os tempos apocalípticos. Indivíduos isolados, não importa quão despertos, são vulneráveis às forças massivas que estão sendo liberadas. Mas quando indivíduos despertados se conectam e formam redes de consciência compartilhada, eles criam campos morfogenéticos de proteção e transformação, que são exponencialmente mais poderosos que a soma de suas partes individuais. Este é o verdadeiro significado da igreja ou congregação nos textos originais, antes de esses conceitos serem distorcidos em instituições de controle. Grupos de pessoas que compartilham comprometimento com verdade, que praticam técnicas de elevação de consciência juntas, que se apoiam mutuamente através de crises e celebram juntas as vitórias. Cada grupo assim formado se torna um ponto de luz na grade planetária, um contrapeso às distorções que os cavaleiros apocalípticos estão criando. O Apocalipse de Abraão revela que durante os períodos de maior caos apocalíptico, oportunidades únicas se apresentam para saltos quânticos de evolução que normalmente levariam milhares de anos para serem alcançados. O caos não é apenas destrutivo, é também profundamente criativo, abrindo possibilidades que simplesmente não existem durante períodos de estabilidade. Quando as velhas estruturas desmoronam, quando as certezas antigas evaporam, quando a realidade consensual se fragmenta, aqueles que prepararam sua consciência podem literalmente remodelar aspectos fundamentais de sua experiência através de intenção focada e vontade disciplinada. Este é o segredo que os mestres antigos conheciam e que foi desesperadamente suprimido. Você é um co-criador da realidade, e seu poder de co-criação é amplificado dramaticamente durante as transições apocalípticas, quando a matriz da realidade está mais fluida e maleável. Jubileus fornece mapas temporais que indicam que existem janelas específicas durante o desenrolar apocalíptico onde certas ações e iniciações são mais efetivas. Não é tarde demais para começar sua preparação, mas também não há tempo a perder. Cada dia que você passa operando em piloto automático, consumindo entretenimento vazio, participando de dramas superficiais e ignorando o chamado profundo da sua alma, é um dia perdido que não pode ser recuperado. Os textos suprimidos são claros. Aqueles que chegam aos eventos finais do Apocalipse sem terem feito o trabalho interno necessário enfrentarão experiências exponencialmente mais difíceis e dolorosas, não como punição, mas simplesmente porque consciência despreparada é dilacerada pelas intensidades de energia que consciência preparada pode surfar e até mesmo aproveitar. A escolha é sua, sempre foi. E essa é a liberdade mais fundamental que nem mesmo os anjos podem violar. Finalmente compreenda isto. Compartilhar este conhecimento é parte da sua responsabilidade como alguém que agora possui estas informações. Os textos foram suprimidos para manter as massas na escuridão. Mas cada pessoa que você ajuda a despertar se torna outro ponto de luz na rede, outra consciência que pode navegar o apocalipse com integridade e propósito, ao invés de medo e confusão. Não force conhecimento em quem não está pronto para recebê-lo, mas também não esconda sua luz por medo de julgamento ou ridicularização. Os mártires sob o altar no quinto selo pagaram preços definitivos por preservarem e transmitirem verdades proibidas através das eras mais escuras da história humana.
O conhecimento que você agora possui chegou até você através de uma linhagem inquebrável de buscadores de verdade que se recusaram a se curvar ao engano coletivo. Honre esse sacrifício vivendo estas verdades autenticamente e compartilhando-as com aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Apocalipse não é o fim, é a revelação. E você está sendo chamado não apenas para testemunhá-la, mas para participar ativamente de moldar o que emerge do outro lado desta transformação cósmica sem precedentes.